3, 2, 1. Test complete. Yeah. Hey. Okay. Sejam bem-vindos. Deu certo, estou de volta. Canal Meu Doc, YouTube e também no podcast. Continuou. Fizemos semana passada o primeiro episódio e para mim é importante dar esse segundo passo. E aí depois do segundo passo, vamos juntos até o fim dessa série Diário de Treino Ironman Brasil 2023. Essa é a segunda semana de treino, segundo episódio. Estou muito feliz de estar por aqui. Acompanhem, quem está no Spotify, vá lá para o canal do YouTube, se inscreve no canal, dá like, ativa o sininho e tudo. E para quem está assistindo no YouTube, agora o Spotify nos notou, só digitar lá, procurar podcast no Meu Doc e também se inscrever lá no podcast. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Segunda semana de treino, a primeira semana cheia de treinos. Semana passada, semana 1, eu só treinei 4 dias, quinta a domingo. E essa segunda semana, aí sim, de domingo, de segunda a domingo. E aí acabou essa semana, por isso que estou aqui gravando e falar um pouco para vocês de tudo que rolou. Afinal de contas, esse é o objetivo por aqui. Não desliguem, não parem de ouvir, não parem de assistir. No final tem surpresa, tem coisa boa, então acompanhe aqui até o fim. Vamos lá. Primeiro falando de números gerais. Segunda semana, 16 horas de treino. Foram aí, treinei todos os dias, 14 treinos na semana, 14 treinos, ou 13 treinos. Eu hoje fiz 2, mas ontem fiz 1, isso. Não, foram 14 então. 14 porque na quinta eu fiz 3, então deu 14, 2 treinos por dia em média, 16 horas. Já comecei a primeira semana cheia, com bastante horas, 16 horas. O cartão de visita aí do Ronaldo, pelo jeito. Mas que bom, foi bem executado e foi bem ajustada. Números totais de natação, nadei aí 5 horas de treino durante a semana. Foram 6 treinos. Eu treinei segunda até sexta, pulei sábado e treinei hoje, domingo. 8 horas e 10 de bike terça, quinta, sábado e domingo, e corrida 2 horas e 40, então corri segunda, quarta e sexta, e um treino de muscula 1 hora, então é isso. Natação 20K, 20 mil metros, bike 190 quilômetros, corrida 36 quilômetros na semana de acumulado. Números do TrainPeaks. O meu fitness, eu estou com 67 de CTL, estou com uma fadiga de 59 e 7 de form. Vamos explorar isso em breve. Então, esse é o apanhado geral da semana. Na segunda-feira, todos os dias eu nadei, com exceção de sábado. E aí na segunda, quarta e sexta, corrida, terça, quinta, sábado e domingo, bike, quinta, musculação. Falar um pouco de detalhes de cada dia aí, resumidamente. A natação, como um todo, comecei a nadar semana passada. Antes da semana passada, fazia desde do Patagon, a última vez que eu tinha nadado tinha sido no Patagon, e a natação perde muita sensibilidade, eu já tinha relatado isso semana passada. Essa semana, um trabalho extenso de sensibilidade. Então, muito palmateio, muito educativo, treinos mais lentos, né, para pegar a sensibilidade mesmo. E o legal da bike, da natação, foi que ao longo da semana eu realmente senti um pouco mais de sensibilidade. Eu acho que ainda preciso ganhar mais, bem mais, mas vai voltando. É difícil, natação é complexo, não dá para ficar muito tempo parado. Se você, porventura, fica parado, tem que ter paciência para voltar. A bike foi uma bike boa, foi uma semana boa de bike. A bike é um volume e um plano aí de aumentar bastante, e a corrida também bem encaixada, um pouco menos de volume. Coisas interessantes. Na segunda,
eu fiz um treino de corrida interessante, um treino de corrida que me fez pensar e eu vou tentar trazer isso para vocês. O que o Ronaldo basicamente fez foi aqueci, fiz tiros curtos, tiros de 1 minuto e 20, que estava dando 400 metros, e depois desses tiros eu fiz uma série de ritmo. Então foram 10 tiros de 1 minuto e 20, então 10 de 400, mais ou menos, estava dando 400. Descansei, os descansos eram parados, aí descansei um tempinho, fiquei 4 minutos parado, e aí fiz 20 minutos de ritmo, 4-0 de ritmo, bem legal, porque essa sensação que eu tive nesses 20 minutos de ritmo foi daquela corrida da segunda metade ali da prova, aquelas corridas que você já está com a perna cansada, que eu cansei a minha perna, pesei minha perna nos tiros, e aí foi legal, interessante, foi entregue bem no que estava escrito. Na terça, rolou um treino de pedal muito parecido com o de segunda, legal. Um treino curto de pedal, deu 50 minutos de treino total, mas também a mesma ideia. Tiros curtos de 1 minuto, de alta intensidade, vários tiros, acho que foram 12, e depois uma rodagem, 5 minutinhos de rodagem leve, e depois uma série de ritmo, 90% da FTP, foram 15 minutos, então bem legal. Coisas legais, eu não tinha tanta familiaridade com esse tipo de treino. Já bisbilhotei semana que vem, tem de novo, mas na semana que vem tem uma surpresa. Depois eu falo. Quarta-feira, rodagem longa de corrida, longa, 1h05, long run, para mim, olhando 100% na frequência, esqueci o ritmo, só na frequência. Inclusive, nesse dia, na quarta-feira, eu fui correr na pistinha de Cooper do Ibira. Quem não conhece a pistinha de Cooper do Ibira, conheça. Um lugar legal de correr. Vou falar, talvez, mais para frente sobre esse lugar, porque eu tenho um carinho muito grande. Na quinta, uma bike ok, uma bike tranquila, no giro, nada muito forte. Fui para a ciclovia. Treinei lá na ciclovia, foi a despedida da bike. Foi a despedida da Bonita, que era minha antiga bike agora. Vendi e daqui a pouco falo mais para vocês sobre esse ponto. Na sexta, uma corrida muito leve, foi muito bom isso. 40 minutinhos leve. Eu estava precisando dessa corrida, estava cansado, assim. Achei que acordei e falei, não, estou bem, mas na hora que eu comecei a correr, até mandei uma mensagem depois desse treino para o Ronaldo. Falei, Ronaldo, foi na medida, assim, era o que eu precisava e se fosse mais eu não ia aguentar, talvez. Mas ia sofrer. Ontem, no sábado, 3 horas em Romeiros, treino de subida, acúmulo de altimetria, legal, um bom ritmo, Z3 na subida, Z2 no plano. Foi legal. Encontrei o pessoal da equipe de Santiago Ascenso, que está fazendo 1.100 aí. A gente começou junto e depois eu voltei, porque eu fiz 2 vezes metade. Eu fiz posto, tira-saia, posto. Não fui até o final do Portal de Itu, para quem conhece. E hoje, domingo, 1h30, bike fun, riding. Peguei uma mountain bike com a autorização do coach. Peguei minha mountain bike, fui dar um rolê de mountain bike. Claro, tentando ali fazer um treino, mas um treino for fun, foi muito legal. Ciclovia, fiquei lá pedalando na ciclovia de manhãzinha. E emendei já logo direto a natação de domingo, porque na sexta eu não consegui treinar, eu tive um compromisso, me enrolei e na hora que eu vi na piscina eu estava atrasado para o meu compromisso, aí eu tive que parar no meio do treino, e aí domingo eu completei o treino, fiz o treino de novo, na verdade. Por isso eu treinei 6 vezes na natação. O que mais? Outros pontos interessantes. Vou beber uma água. As sensações do treino. Essa semana me senti bem. Começo de ciclo, estou feliz de voltar, estou me sentindo animado, motivação está lá em cima, vários pontos interessantes aconteceram. Então, assim, aos poucos sentindo bem o corpo e sentindo o retorno da energia. Já de antemão, falo a questão que talvez o assunto principal desse episódio, o ponto aí para a gente levantar a bola. Semana passada eu falei que
fiz uma dieta, uma dieta mais restrita durante as férias, perdi bastante peso. E aí essa semana eu voltei no nutricionista, fui no nutricionista terça-feira e a gente mudou a nossa dieta. Então ele me deu mais 500 quilocalorias por dia. Então tô comendo mais 500 quilocalorias, estava com 1.800, 1.900, agora estou com 2.400, é bastante. E aí eu senti essa energia que estava faltando na semana passada. Então me senti bem na maioria dos treinos, não teve nenhum treino que eu sofri diferente do que estava programado. Falando um pouco sobre essa questão nutricional e esse meu retorno ao nutricionista que eu havia prometido semana passada, fui no nutricionista terça-feira, assim como bastante gente que ficou um bom tempo sem me ver, notou a diferença da composição do shape, né, do rosto e do corpo. Eu, em 5 semanas, perdi 7,6 quilos. Então, eu fiz o plano da dieta do Nutri era perder 3 a 4 quilos e eu perdi 7,600. Mas, assim, foi bom, foi assim, até mais do que deveria. Esse foi o ponto, essa foi a conversa com o nutricionista. Porque eu perdi 3 quilos de gordura, mas perdi 4,6 gramas, 4,6 quilos de massa magra. Eu perdi muita massa magra, e aí a gente conversou sobre isso. 2 pontos relevantes. O primeiro, porque eu estava de férias, então parei de treinar, parei de fazer fortalecimento, e isso, obviamente, diminuiu minha massa magra. E além disso, a questão de ter comido menos proteína, e isso foi uma coisa que a gente observou e constatou durante o recordatório alimentar ali e tal, conversando com ele. Eu comi bem menos proteína, um pouco porque eu viajei, estava lá na Ilha Grande fazendo a volta, e aí a gente tem menos oferta de proteína acampando, né, uma coisa natural, então comi menos proteína. E além disso, fora dessa viagem, eu também estava pulando alguns lanches da tarde. Eu estava fazendo lanche da tarde, só que sem proteína, e lanche da manhã também, enfim. Estava esquecendo umas 2 doses de proteína ao longo do dia. Condutas do nutricionista que eu irei seguir. Aumentou a quantidade de energia, porque eu falei para ele que eu estava sem energia e ia começar mais volume e eu precisava de mais energia. E aumentamos a ingesta de proteína. A ideia é, daqui 5 semanas, eu retornar ao Nutri e ganhar massa magra. Eu ainda tenho um pouco de massa gorda para perder, mas a ideia nesse foco principal agora é ganhar a massa magra e, se possível, perder um pouco de massa gorda. Esse é o plano, a segunda fase da minha nutrição, né? A gente dividiu eu e o nutricionista em 3 fases, muito mais ele do que eu. Eu dou alguns pitacos, mas sou mais paciente do que eu prometi para mim mesmo que eu ia ouvir, mais do que dar pitaco. Mas o primeiro foi de perda, o segundo agora é para ganhar um pouco de massa magra, e o terceiro é para equilibrar e aí para dar mais energia, porque vai ser um momento lá para frente que eu vou precisar. Então é isso do nutricionista, esse é o plano. Estou seguindo como prescrito, tá tranquilo, bem mais comida. No começo da dieta lá, no começo de dezembro, eu sofri muito. Eu passava fome no começo, nos primeiros dias. A fome, às vezes, eu acho, até falei isso para ele, eu acho que atrapalhou inclusive meu sono. Eu, às vezes, acordava com fome, eu sabia que estava indo dormir com fome e que ia ter uma noite mais difícil de sono. Depois encaixou e agora foi ofertado mais comida. Estou feliz, estou comendo bem mais. Ainda dá para comer mais, mas está bem ok, assim. É legal, um ponto interessante é que agora nas principais refeições eu tenho dificuldade de colocar o tanto que está escrito, porque eu acho muito, assim, sabe? E nem está perto do que eu comia antes, mas a minha referência mudou por conta das últimas 5 semanas que eu comia bem pouquinho. Ele praticamente dobrou a quantidade de carboidratos nas minhas principais refeições. Então, estou colocando bastante arroz, bastante mandioquinha,
e os legumes que eu tenho comido bastante, mas tá rolando. É isso da dieta. Se tiverem dúvidas, mandem aí, escrevam. Eu sou o livro aberto aqui para falar tudo que está rolando. E queria aproveitar esse gancho da minha dieta e falar algo mais técnico, científico, trazer algumas coisas científicas para vocês, que é o quanto a composição corporal influencia na performance dos esportes de endurance. Então, os esportes de endurance, eles têm variáveis que influenciam o desempenho e, sabidamente, a composição corporal é um dos fatores que influenciam a performance. Na verdade, desde o peso total ele influencia e a composição também influencia. E aí tem os pontos da composição corporal que são discutidos como maiores ou menores influentes, mas todos eles, obviamente, são ligados, né? Então, peso total do corpo, IMC, porcentagem de massa gorda, porcentagem de massa magra, peso total de massa gorda, peso total de massa magra, todas essas variáveis influenciam, mas tem algumas que influenciam mais. E as principais que influenciam é a composição corporal, principalmente a porcentagem de massa magra, então quão forte aquele indivíduo é, não pode ser muito forte, né? Ele não pode ter uma hipertrofia, forte ele pode ser, né? A questão de diferença de força e hipertrofia é um conceito, então ele não pode ter uma massa muscular muito grande, e sim uma força muito grande, força, potência, e também tem que ter uma massa gorda em baixa porcentagem, lembrando a todos que existe um limite, então não dá para zerar a sua massa gorda, mas é preciso ter gordura no seu corpo, é importantíssimo ter gordura, e a gente tem um limite, e esse limite varia de sexo, mas geralmente aí não passar dos 5%, 6% de gordura no corpo com uma boa avaliação, bom método de avaliação. Existem mas existem alguns métodos de avaliação da composição corporal, uns com bastante erro, né, os mais simples com bastante erro, apesar que uma boa ferramenta é a dobra, as dobras de pele, as dobras cutâneas, que são feitas pelos profissionais capacitados, nutricionistas, médicos que fazem treinamento, enfim, educadores físicos também, claro, cada um no seu quadrado, mas as dobras são bem legais. Existe a bioimpedância, boas bioimpedâncias, as bioimpedâncias tetrapolares, algumas bioimpedâncias que têm uma acurácia boa, são boas. Existe o DEXA, que é um exame de duplo raio-x, que esse é o padrão ouro, esse o que falar tá dito, e é um exame que normalmente as pessoas acham que superestima a gordura, mas ele é a referência. Existem outros mais sem aplicabilidade clínica, enfim. Então, a composição corporal influencia a performance no endurance. Por isso, tem essa questão da gente ajustar e tentar ajustar ao longo do processo. Esse ponto é algo que dá para gravar um podcast inteiro só sobre isso, mas claro, quando a gente pensa em performance, tem os níveis de performance, ou até onde você quer chegar, até onde você pode chegar, até onde sua vida permite você chegar. Então, tomem cuidado, não é para também essa questão da composição corporal ser impeditiva, pelo contrário. E o que eu gosto muito de falar, eu tenho isso muito em mente, é a questão de que os treinos, a sequência, a longevidade no esporte, os vários ciclos em sequência, ou seja, você ser constante nos treinos e numa dieta saudável, o próprio estilo de vida, os próprios treinos vão moldar aos poucos o seu corpo de acordo com o tipo de corpo que você tem, seu histórico, tudo isso, os seus graus de saúde, tudo isso. Composição corporal é importante, mas existem outras coisas importantes. Recado dado da parte técnico-científica. Eu estou usando uma cola aqui, eu já vou falar dela. Próxima semana, já falei demais,
já encerrando, próxima semana vou falar um pouco sobre o Super Sapiens. Quem não sabe o que é Super Sapiens pode digitar aí no Google, procurar Super Sapiens. Eu vou colocá-lo, talvez eu vou gravar depois eu colocando ele. Podia até colocar agora, mas vai ser difícil achar, enfim. Vou colocar o Super Sapiens. Super Sapiens vai durar 2 semanas. Na semana que vem eu vou explicar o que é o Super Sapiens, o que ele mede, para que ele serve, tudo isso. E vou comer melhor, como eu disse, então vai ser um teste aí para ver como é que vai ser essa nova dieta. E terça-feira eu tenho um teste de FTP, então no próximo episódio, na semana que vem, vocês vão me ouvir falar sobre o meu teste de FTP, um teste logo de cara, logo de começo. Então vou falar bastante sobre o Super Sapiens. E é isso. Queria que vocês agora comentassem, deixassem os likes, todas essas interações que são importantes. Essa semana o nosso canal no YouTube bateu mais de 1.000 inscritos. Yes! Abriu o portal e o portal eu descobri, eu não sabia o que era o portal, não sabia por que tinha que ter ser 1.000, mas o YouTube com frequência me mandava alguns e-mails falando desse 1.000. É que agora eu posso monetizar o canal, eu preciso estudar isso melhor, preciso entender o que é isso, preciso entender se eu quero fazer isso, não sei se eu tenho opção, mas enfim. Então, legal do canal ter batido 1.000 inscritos, quero agora, a meta é 10.000, sei lá quando, tomara que quanto antes. O Spotify está começando, né, o podcast, vou tentar colocar nas outras plataformas, apesar que acho que o Spotify é o carro-chefe aí da história. Quem estiver escutando em outro agregador, quer dizer que eu já consegui mudar. Então, semana que vem, todos esses pontos, eu organizei o podcast, organizei um roteiro, por isso que eu estou colando, e eu acho que a minha ideia é tentar mais ou menos seguir esse roteiro, dividido aí em 6 partes. Então, para quem acompanhou aí até o final, eu dividi a nossa conversa em 6 partes. A primeira parte falei da semana em números brutos. A segunda sobre os detalhes dos treinos, falar algum ponto chave aí de algum treino específico, alguma coisa legal, também de números, mas algo mais pontual. O terceiro, as sensações, acho que é legal falar um pouco também do que eu senti, como foi a semana, e as outras questões de sentimento, né, de carga interna, do que está rolando aqui dentro da máquina e da cabeça. O quarto ponto, outros assuntos relevantes que rolaram na minha semana, esse episódio que eu acabei de gravar, falou aí sobre a questão da minha ida ao nutricionista, toda essa questão da dieta e como é que está rolando, e foi legal. Na semana que vem a ideia é falar sobre o Super Sapiens, sobre isso. Depois o conteúdo técnico-científico, o quinto elemento aí do roteiro, trazer essa discussão científica aí. Nos outros podcasts, né, nos outros vídeos que eu fiz, nas outras temporadas, não foi podcast, não, foi só vídeo. Eu falava praticamente sobre alguma coisa técnica, mas a minha ideia é deixar bem organizado por aqui. E por último, o sexto é o Must See, que é o próxima semana, coisas para vocês ficarem ligados por aqui. Comentem o que vocês acharam, me deem ideias. Sempre sou muito receptivo e gosto muito de receber ideias sobre coisas a mudar e evoluir. Valeu, é isso. Muito obrigado por terem ficado até o final. Massa demais. Semana que vem tem mais. Boa semana para todo mundo. Vamos juntos, acompanhem e interajam, porque esse é o objetivo. Valeu, tamo junto.